Ontem o mundo do futebol parou por conta de uma notícia e ela foi de Klopp anunciando a sua saída lá dos Reds, onde ele afirmou que o principal motivo pra isso foi o cansaço. Eu tenho que descansar, cheguei aqui um cara normal, mas eu nunca vivi uma vida normal além de 3 ou 4 semanas por verão. Costumava ser bom, mas agora não é mais. Foi o que ele falou ao canal oficial do clube. Em outro trecho, ele reforçou que os torcedores não precisam ficar aflitos, pois ele não treinará nenhum rival. Eu não treinarei nenhum outro clube inglês, nunca. Prometo isso, mesmo que não tenha nada pra comer. Klopp está trabalhando há 24 anos como técnico de forma ininterrupta e por isso reforçou que precisa de um descanso. Por isso, ele avisou que vai tirar um ano sabático sem trabalhar. O técnico deixará o Liverpool ao fim da temporada, tendo conquistado Premier League, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Meus amigos, o Klopp também foi questionado, na entrevista coletiva ontem, se algum título que ele vencesse nessa temporada poderia mudar a sua opinião, Por exemplo, se ele for campeão da Premier League, e ele falou que não adianta, mesmo que levante o caneco, ele vai sim parar, vai ter que descansar e vai deixar a equipe do Liverpool. Mas pelo menos os torcedores podem ficar um pouquinho mais tranquilos, Falou que nunca mais treinará nenhum rival. Se ele voltar para a Premier League, vai ser novamente para treinar os Reds. Ele também foi questionado, Pô, você renovou até 2026, mas agora tá saindo no fim dessa temporada, por que tá acontecendo isso, E ele falou que quando ele renovou, ele pensou que ia ter energias infinitas, mas infelizmente não é isso que tá acontecendo. Depois, mais pra frente do vídeo, vou te falar sobre Guardiola, que comentou aí a saída do Klopp e também alvos para substituí-lo, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Atlético Paranaense está encaminhando a chegada de mais um atacante. Vou te falar sobre o Brasil, que venceu ontem a Colômbia lá no pré-olímpico. Chelsea ficou no empate em 0 a 0 com o Aston Villa. Bora ver o que aconteceu no jogo do City. Osimhen, temos novidades. O presidente Aurélio de Laurentiis do Napoli, falou um pouquinho em relação ao jogador. Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Dois jogadores do América Mineiro têm chamado a atenção de outros clubes aqui do Brasil desde o fim da temporada passada, e eles são Emanuel Martinez e também Gonzalo Mastriani. Em relação a Martinez, ontem a Rádio Itatiaia informou que o Cruzeiro apresentou uma nova proposta pelo meio-campista de 29 anos, e ela era de 2,5 milhões de dólares, porém o Coelho já recusou de cara. Já em relação a Mastriani, que marcou 5 gols no jogo do meio da semana, esse sim tá indo embora e vai jogar pelo Atlético Paranaense. O jornalista César Luiz Merlo deu informação de que o Furacão o está comprando por 2 milhões de dólares. Assim que ele for aprovado nos exames médicos, vai assinar o seu contrato até dezembro de 2026. A seleção brasileira segue 100% no pré-olímpico e ontem venceram a Colômbia por 2 a 0. Logo aos 25 minutos do primeiro tempo, Endrick abriu o placar e John Kennedy ampliou aos 37 do segundo. Meus amigos, a seleção pré-olímpica está dando mais alegrias do que a seleção principal do Brasil, No pré-olímpico foram 2 jogos, 2 vitórias, 2 gols do Endrick e 1 gol do John Kennedy. Próximo desafio é na segunda-feira, onde a seleção brasileira vai enfrentar o Equador às 17 horas, horário de Brasília. Rodriguinho, ex-Corinthians, anunciou a sua aposentadoria dos gramados e agora vai trabalhar como empresário no ramo do futebol. O ex-jogador estava sem clube desde abril do ano passado, quando deixou o Cuiabá, e ele falou que aproveitou esses últimos 9 meses para amadurecer a ideia do que iria fazer na aposentadoria. Tem goleiro novo chegando no Vasco e ele é Kehler do Internacional. O jogador de 27 anos chega por empréstimo até o fim da temporada. A SAF vê em Kehler uma baita oportunidade de mercado após a saída de Ivan, que foi para o próprio Internacional. Lembrando que o Vasco optou por não comprá-lo em definitivo junto ao Corinthians e por isso que o Ivan acabou indo para a equipe do Internacional. Só completando em relação ao Vasco, o Gabriel Peck realmente foi embora, já assinou o contrato lá com o Los Angeles Galaxy e vai jogar a MLS. O time aí norte-americano comprou 70% dos seus direitos econômicos e o Vasco continuará dono dos outros 30%. Savarino ontem foi apresentado oficialmente no Botafogo
jogo e ganhou a camisa 10. O atacante foi comprado junto ao Real Salt Lake por 2.700.000 dólares e assinou contrato até dezembro de 2027. Inclusive, ele poderá fazer a sua estreia hoje, já que está relacionado para a partida contra o Sampaio Corrêa. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo porque fortalece muito o meu trabalho, se inscreve caso você não seja inscrito e também ativa o sininho. Aqui tem sempre vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. O Atlético de Madrid anunciou ontem a compra do meio-campista Arthur Vermeeren, de apenas 18 anos e que era procurado por vários outros gigantes, como por exemplo o Barcelona. A joia belga foi comprada junto ao Royal Antwerp por 18 milhões de euros e poderá render mais 5 milhões em variáveis no contrato, que vai até junho de 2030. O Bayern de Munique fechou a compra do lateral direito Sacha Boey junto à equipe do Galatasaray. Inclusive, hoje ele já está passando pelos exames médicos lá em Munique e deve ser anunciado a qualquer momento. O jogador está sendo comprado por 30 milhões de euros e vai assinar contrato até junho de 2029 com a equipe bávara. Osimhen, no meio da semana, afirmou que já tomou a sua decisão a respeito do futuro, deixando no ar que vai embora do Napoli ao fim da temporada. E ontem o presidente do clube, Aurélio De Laurentiis, em conversa com o Calcio Mercato, já deu como perdido Osimhen ao fim da temporada. Nós já sabíamos disso, as conversas pela renovação foram longas justamente por conta disso. Sabíamos que ele iria para Real Madrid, Paris Saint-Germain ou algum time da Premier League. A imprensa da Inglaterra fala aí que o Chelsea está pronto para ativar a multa rescisória do Osimhen, que agora está avaliada entre 120 e 130 milhões de euros. Porém, eles não são os únicos interessados no atacante nigeriano, tá bom? O Arsenal e o Manchester United também observam bem de perto o jogador. E já que eu falei sobre os Diabos Vermelhos, né? O Erik ten Hag ontem confirmou que não terá mais novos reforços nessa janela, não vai chegar um atacante como ele queria, né? Por conta do fair play financeiro. Ele falou que não tem como contratar, por isso que também uma tentativa de empréstimo pelo Benzema está totalmente descartada. Então não terão reforços no United para esse meio de temporada até o fim, somente lá em julho, tá bom? Voltando aqui em relação ao Victor Osimhen, vale a pena lembrar que ele também é alvo lá do mundo árabe. Inclusive o empresário do Kvicha Kvaratskhelia soltou algumas semanas atrás aí que o Osimhen estaria acertado para ir realmente para a Arábia, onde ganharia muita grana. Até falou que o jogador agenciado por ele, né, o Kvicha, jamais iria pra lá pra ganhar tanto dinheiro, né? Ele prefere realmente ficar no Napoli, prefere o futebol e tudo mais. Deu uma treta aí entre o empresário do Kvicha Kvaratskhelia e o Osimhen. O Aurélio De Laurentiis soltou, né? Real Madrid, Paris Saint-Germain ou algum time da Premier League. Ele não falou nada sobre Arábia. Vocês queriam que o Osimhen parasse aonde? No Real, no Paris Saint-Germain ou fosse para a Premier League, onde temos Arsenal, United e Chelsea como interessados. Aonde você queria ver o Osimhen na próxima temporada? Fala é. Ontem lá na França o Lyon perdeu por 3-2 para o Rennes. Na Bundesliga, com gol de Mario Götze, o Frankfurt venceu por 1-0 mais 0-5. Pela quarta fase da FA Cup, Chelsea e Aston Villa ontem ficaram no empate em 0-0, então terão que fazer mais uma partida para ver quem avança. Manchester City eliminou o Tottenham ao vencer por 1-0 e o único gol saiu com o Nathan Ake no fim do segundo tempo. Ontem, depois da partida, né, o Guardiola foi questionado sobre a saída do Klopp do Liverpool, já que eles faziam uma enorme rivalidade há anos lá na Premier League. O Guardiola, cara, ficou até meio emotivo, comentou do fundo do coração, falou umas coisas bem legais em relação a Klopp e se liga nas palavras aí do técnico do City. Não podemos definir o nosso período aqui sem ele, não podemos definir o nosso período aqui sem o Liverpool, é impossível. Eles têm sido o nosso maior rival, pessoalmente ele tem sido o maior rival que eu tive na minha vida, em Dortmund quando estava no Bayern de Munique e aqui também. Acho que a Premier League sentirá sua falta, o carisma, a personalidade e principalmente a forma como seu time joga. Sempre foi um prazer assistir quão positiva é a sua abordagem, como jogam futebol, respeito os torcedores também, como eles tentam vencer o jogo, não importa o que aconteça. Eu tenho a sensação de que ao fim da temporada, quando ele sair, parte de nós também vai embora, parte do Manchester City. Eu estou um pouco aliviado porque sem ele eu vou dormir um pouco melhor nas noites antes dos jogos contra o Liverpool. Na minha opinião, talvez ele não vai admitir, mas ele vai voltar sim, eu sei disso.
Foi o que falou Guardiola ao canal ITV. Pra finalizar o vídeo, ontem eu contei pra vocês que o Xabi Alonso é um dos alvos dos Reds pra assumir o lugar aí do Klopp ao fim da temporada. Porém, não é o único nome analisado, tá? Também é falado na Inglaterra que eles analisam o Ange Postecoglou do rival Tottenham, o Roberto De Zerbi, que hoje em dia está no Brighton, o Graham Potter, que hoje em dia está sem clube, Julian Nagelsmann, que hoje em dia treina a seleção alemã. Então não faltam nomes ligados à equipe do Liverpool. Porém, na minha opinião, dentre esses daqui, o Xabi Alonso seria perfeito, tá? Ele conhece muito bem o clube, tem uma enorme identificação com o Liverpool e, cara, ele vem fazendo um baita trabalho lá no Leverkusen e eu acho que no Liverpool ele também poderia fazer um baita trabalho, tá? Vamos ver ao fim da temporada o que é que vai acontecer. Dentre esses nomes que eu te falei, quem que você acha perfeito pra chegar lá nos Reds? Comenta aí, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, bom sabadão pra todo mundo e falou! It's gonna be a long night.